Artigo 155. O procedimento para a perda ou suspensão do poder familiar terá início por provocação do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse. Artigo 156. A petição inicial indicará. Artigo 156, inciso primeiro. A autoridade judiciária a que for dirigida. Artigo 156, inciso segundo. O nome, o estado civil, a profissão e a residência do requerente e do requerido. Dispensada a qualificação em se tratando de pedido formulado por representante do Ministério Público. Artigo 156, inciso terceiro. A petição inicial indicará a exposição sumária do fato, bem como a petição inicial indicará a exposição sumária do pedido. Artigo 156, inciso quarto. As provas que serão produzidas, oferecendo, desde logo, o rol de testemunhas e documentos. Artigo 157. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar a suspensão do poder familiar, liminar ou incidentalmente, até o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou o adolescente confiado à pessoa idônea. Mediante termo de responsabilidade. Artigo 157, parágrafo 1º. Recebida a petição inicial, a autoridade judiciária determinará, concomitantemente ao despacho de citação e independentemente de requerimento do interessado, a realização de estudo social ou perícia por equipe interprofissional ou multidisciplinar, para comprovar a presença de uma das causas de suspensão ou destituição do poder familiar, ressalvado que o Ministério Público, recebendo o relatório, terá 15 dias para o ingresso com a ação de destituição do poder familiar, salvo se entender necessária a realização de estudos complementares ou de outras providências indispensáveis ao ajuizamento da demanda, e observada a Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017. Artigo 157, parágrafo 2º. Em sendo os pais oriundos de comunidades indígenas, é ainda obrigatória a intervenção junto à equipe interprofissional ou multidisciplinar, para comprovar a presença de uma das causas de suspensão ou destituição do poder familiar, de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, observado que sejam consideradas e respeitadas sua identidade social e cultural, os seus costumes e tradições, bem como suas instituições, desde que não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais. Artigo 158. O requerido será citado para oferecer resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo, desde logo, o rol de testemunhas e documentos, tendo prazo de 10 dias para tal realização. Artigo 158, parágrafos 1º ao 4º. A citação será pessoal, salvo se esgotados todos os meios para sua realização.
O requerido privado de liberdade deverá ser citado pessoalmente. Quando, por duas vezes, o oficial de justiça houver procurado o citado em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, informar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho do dia útil em que voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar, a fim de efetuar a citação. Na hipótese de os genitores encontrarem-se em local incerto ou não sabido, serão citados por edital no prazo de 10 dias, em publicação única, dispensado o envio de ofício para a localização. Artigo 159. Se o requerido não tiver possibilidade de constituir advogado, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, poderá requerer, em cartório, que lhe seja nomeado dativo, ao qual incumbirá a apresentação de resposta, contando-se o prazo a partir da intimação do despacho de nomeação. Artigo 159, parágrafo único. Na hipótese de requerido privado de liberdade, o oficial de justiça deverá perguntar, no momento da citação pessoal, se deseja que lhe seja nomeado defensor. Artigo 160. Sendo necessário, a autoridade judiciária requisitará de qualquer repartição ou órgão público a apresentação de documento que interesse a causa, de ofício ou a requerimento das partes ou do Ministério Público. Artigo 161. Se não for contestado a pedido e tiver sido concluído o estudo social ou a perícia realizada por equipe interprofissional ou multidisciplinar, a autoridade judiciária dará vista dos autos ao Ministério Público por 5 dias, salvo quando este for o requerente. E, assim, o Ministério Público decidirá em igual prazo. Artigo 161, parágrafo primeiro. A autoridade judiciária, de ofício ou a requerimento das partes ou do Ministério Público, determinará a oitiva de testemunhas que provem a presença de uma das causas de suspensão ou destituição do poder familiar, como castigar imoderadamente o filho, situação de homicídio, lesão corporal, estupro ou outro crime contra a dignidade sexual praticada contra o filho, entre outros. Artigo 161, parágrafo 2º. Inciso revogado. Artigo 161, parágrafo 3º. Se o pedido importar em modificação de guarda, será obrigatória, desde que possível e razoável, a oitiva da criança ou adolescente, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida. Artigo 161, parágrafo 4º. É obrigatória a oitiva dos pais sempre que eles forem identificados e estiverem em local conhecido, ressalvados os casos de não comparecimento perante a Justiça, quando devidamente citados. Artigo 161, parágrafo 5º. Se o pai ou a mãe estiverem privados de liberdade, a autoridade judicial requisitará sua apresentação para a oitiva. Artigo 162.
Apresentada a resposta, a autoridade judiciária dará vista dos autos ao Ministério Público por 5 dias, salvo quando este for o requerente, designado, desde logo, audiência de instrução e julgamento. Artigo 162, parágrafo primeiro. Inciso revogado. Artigo 162, parágrafo segundo. Na audiência, presentes as partes e o Ministério Público, serão ouvidas as testemunhas, colhendo-se oralmente o parecer técnico, salvo quando apresentado por escrito, manifestando sucessivamente o requerente, o requerido e o Ministério Público, pelo tempo de 20 minutos cada um, prorrogável por mais 10 minutos. Artigo 162, parágrafo terceiro. A decisão será proferida na audiência, podendo a autoridade judiciária, excepcionalmente, designar data para sua leitura no prazo máximo de 5 dias. Artigo 162, parágrafo 4º. Quando o procedimento de destituição do poder familiar for iniciado pelo Ministério Público, não haverá necessidade de nomeação de curador especial em favor da criança ou adolescente. Artigo 163. O prazo máximo para a conclusão do procedimento será de 120 dias e caberá ao juiz, no caso de notória inviabilidade de manutenção do poder familiar, dirigir esforços para preparar a criança ou o adolescente com vistas à colocação em família substituta. Artigo 163, parágrafo único. A sentença que decretar a perda ou a suspensão do poder familiar será averbada à margem do registro de nascimento da criança ou do adolescente.